Nosso primeiro tópico de matemática vai ser Linear Equations and Functions, ou funções e equações lineares, e elas são basicamente funções e equações no primeiro grau. Ou seja, a maior potência que vai ter nela vai ser de expoente 1, que é como se não tivesse potência, né, no caso. Elas são chamadas de lineares porque o gráfico delas formam linhas. Para começar, vamos falar um pouco das formas que ela pode aparecer no SAT. Essas duas primeiras são as mais comuns, a General Form e a Reduced Form. Você não precisa saber esses nomes. E a General Form é basicamente o que a gente mais vê no Brasil mesmo, que tem tudo de um lado igualado a zero, né? Então, ax mais by mais c é igual a zero. A Reduced Form, ela tem um y isolado, ou seja, ela tem ax mais c dividido por b, sendo que b seria o número que estava multiplicando o y, e é igual a y. Já a Fundamental Form é uma que quase não cai na SAT, é bem raro que apareça. Ela tem a variação de y, então um valor de y menos um outro valor de y é igual a taxa de variação, ou a slope, vezes um valor de x correspondente a esse y e um valor de x0, né, outro valor de x correspondente a esse y. Isso somado ao termo independente. Passando agora para os elementos principais de uma função equação linear, a gente tem a slope, que é a taxa de variação, isso é muito importante, e ela é um número multiplicando x. A slope vai definir se a função, a equação, se ela é crescente, decrescente ou constante. Quando ela for maior que zero, vai ser crescente. Quando ela for menor que zero, vai ser decrescente. E quando ela for igual a zero, vai ser constante. Para calcular a slope, a gente tem que usar essa fórmula aqui, que é uma subtração de dois valores de y dividido pela subtração dos valores correspondentes de x, sendo que os pontos são x1, y1 e x2, y2. O the y-intercept é o ponto onde a função ou a equação encontra com o eixo y, ou seja, é nesse ponto que esse é o valor que a gente vai achar quando x for igual a zero. Aqui voltando para as formas, a slope é o termo multiplicando x, o the y-intercept é o termo independente dividido pelo termo que multiplica o y. A slope também dividida pelo b, mas muitas vezes esse termo aqui, que seria o termo multiplicando o y, vai ser igual a 1, mas quando não for vai precisar dividir ou passar dividindo pelo menos. Outro tema muito importante nessa área, para o SAT, são os sistemas de equações lineares. Eles são basicamente sistemas, né? Então um grupo de duas ou mais equações com as mesmas incógnitas que a gente pode usar para achar essas incógnitas. Para resolver eles, a gente tem dois métodos, o método de soma e o método de substituição. O método de soma é o seguinte: você precisa multiplicar os dois lados ou nenhum, dependendo do contexto, até você conseguir ter dois números opostos multiplicando uma variável. Por exemplo, aqui eu multipliquei por 3 em cima, por 2 embaixo. Isso fez que ficasse menos 6y e mais 6y. Quando você conseguir isso, você soma tudo, tanto a parte x, tanto a parte y como o resultado. E com isso você vai conseguir reduzir e cortar, né, uma das incógnitas. Assim você acha o valor da que sobrar e substituindo esse valor em uma das equações você consegue achar a da que você cortou. Outro método é o método da adição. Da substituição, perdão. Basicamente o que você precisa fazer é escolher uma equação, a que você achar que for mais fácil para fazer isso, e isolar um termo. Por exemplo, eu escolhi aqui a primeira equação e isolei o x. Com isso eu consegui achar o x em termos de y, ou seja, o valor com o y dele, e depois disso é só substituir esse valor aqui, então 2/3 de y, que eu achei, em uma equação, né, na outra equação, preferencialmente não, outra equação, e montar ela, né, desenvolver ela, que eu vou achar o valor da incógnita. Com isso é só substituir também e eu consigo achar o da outra. Outro tópico muito importante no SAT relacionado a sistemas de equação é o número de soluções possíveis. E eu vou aproveitar também para já falar de gráficos de sistemas. Quando a gente tem um sistema de equações, a gente tem três opções.
Ou ele não vai ter nenhuma solução, ou ele vai ter uma solução, ou ele vai ter infinitas soluções. Para que ele não tenha nenhuma solução, tem que acontecer o seguinte: a slope, ou seja, a taxa de variação, que é o número multiplicando x, tem que ser igual nas duas equações, mas o resto diferente. Isso vai fazer com que as duas equações, né, elas representem linhas paralelas, ou seja, que não se encontram nunca. Outro caso é que ele tenha uma solução. Isso acontece sempre que a slope for diferente. E o terceiro caso é que eles têm infinitas soluções. Isso acontece quando as duas equações são iguais, ou seja, tanto a slope como o resto são iguais. Pode parecer meio óbvio, mas na SAT elas nunca vão estar exatamente iguais, né? Elas vão estar ou em formas diferentes, ou uma multiplicada tudo por 2, tudo por 3, por algum número, e daí você vai precisar simplificar e colocar na mesma forma para poder descobrir quantas soluções vai ter. Outra coisa que a SAT gosta muito de cobrar em termos de equações de funções lineares é funções praticamente assim puras, né? O SAT ele vai pedir para você interpretar, e para isso você vai precisar pensar no que matematicamente cada termo faz. Por exemplo, a gente sabe que a slope é o rate of change, ou seja, o valor da slope é o valor que vai ser somado ao valor total da função quando x aumenta em uma unidade. Por isso, sempre que ele perguntar o que significa tal número que está multiplicando x, você sabe que para cada unidade que for adicionada vai ter aquele valor. Ou seja, isso pode ser um preço de uma unidade, o preço de uma hora do trabalho de uma empresa, ou qualquer outro valor relacionado ao x, dependendo do contexto. Já o y-intercept, ele sempre vai estar relacionado ao termo independente, ao fixed ou initial value. Isso quer dizer que normalmente ele vai ser uma taxa de serviço, uma entrada, alguma coisa, algum preço fixo. Então sempre que você vê que a questão pergunta sobre um termo que não está relacionado a nenhuma das variáveis, nem y, nem x, você sabe que ele vai ser algo relacionado a um valor fixo, um valor que não muda, independente de quantas unidades forem compradas, quantas horas forem trabalhadas, ou qualquer coisa do tipo. Para terminar agora o tópico, reforçar um pouco do conteúdo de gráfico, que mesmo já tendo falando um pouco, ele é muito importante mesmo. A slope, quando ele pedir para você escolher um gráfico, raramente, ou quase nunca, na verdade, ele vai te pedir para escolher entre duas slopes com o mesmo sinal. Isso porque é meio difícil você ver num gráfico, especialmente o gráfico deles, na verdade, tem o quadriculado, mas nas alternativas não costuma ter todos os números. Então é difícil você saber qual é a slope certa. Mas o que você vai ter que saber é que uma slope positiva faz uma função crescente, uma slope negativa faz uma decrescente. Isso sim, você vai ter que saber diferenciar. Agora, o que sim o SAT é mais importante, né, para você conseguir escolher a alternativa com o gráfico certo, quando ele te pedir para escolher o gráfico para uma situação que ele te dá, é o the y and the x-intercept. Eles são basicamente os pontos em que a função encontra o x, encontra o eixo y e o eixo x. Isso acontece quando o x é igual a zero, ele vai encontrar o eixo y, e quando o y for igual a zero, ele vai encontrar o eixo x. Você precisa só igualar ou o x ou o y a zero e você acha. Para mim esse é o jeito mais fácil de achar o gráfico correto, porque é bem rápido, como você pode ver aqui. Tudo bem que essas funções são bem mais simples que as que caem na SAT, mas é bem rápido você igualar. E também é muito fácil de você ver no gráfico onde tá, e daí é bom para você diferenciar.